Olá, é muito bom estar com você nesse dia tão especial. Sempre elas, nós mulheres, estamos aqui para debater e conhecer um pouquinho a respeito do universo feminino. Hoje nós estaremos aqui com um assunto polêmico, que traz muitos debates, muitos confrontos, para nós entendermos um pouquinho o que passa na cabeça e quando realmente o ser humano é formado. Para isso, pastora Cássia, o tema de hoje vai ajudar muitas mulheres, porque o desespero, o medo, a pressão psicológica, a falta de apoio dos parceiros é um dos principais motivos que leva milhares de mulheres ao aborto. Mas quais são as consequências desse ato? Então o tema do programa Sempre Elas vai te ajudar com o tema aborto. Para isso, ao meu lado está a pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, a pastora Juliana, que é doutora e coordenadora dos Jovens Casais, a pastora Tereza, ela que coordena os grupos familiares da Igreja Catedral da Família, e a nossa convidada especial, a pastora Ana Paula, que tem um projeto lindo, gente, que é o Projeto H. Isso. Antes de começar o programa, seja bem-vinda ao nosso programa. Explica um pouco pra gente o que seria esse Projeto H. Obrigada pela oportunidade, por estar debatendo um assunto tão relevante e tão presente nas famílias e, por que não dizer, nas igrejas também, né? O Projeto H, ele atua na área espiritual, principalmente, e também atuamos com apoio emocional, psicológico para mulheres que estão atravessando esse período tão difícil que é enfrentar uma gravidez sozinha. O nosso trabalho ele se concentra basicamente através de palestras em escolas e também por redes sociais, porque nós estamos falando de um assunto que é uma prática oculta. Quem faz geralmente não fala, não quer se expor, e a rede social é um lugar estrategíssimo para isso. E a gente tem visto muito resultado, graças a Deus. Olha que projeto interessante, né? Vai até fazer um filme aí? Sim, na verdade é a realização de um sonho antigo. Nós já começamos as gravações muito bem, em plena Almadego, com a participação da Nívia Soares, e tem outras pessoas também que voluntariamente cederam canções, como a Alda Célia, Cláudia Canção. Muitas pessoas, Renan Caetano, gente nossa, também faz parte do elenco. Muitas pessoas abraçaram essa causa porque entende que, apesar de ser um assunto abafado pelo governo, pela igreja, pela mídia, é um assunto que tem vitimizado muitas mulheres e todas as crianças, né? Então é um assunto muito sério e nós encontramos na produção de um filme cristão uma estratégia para alcançar outras camadas da sociedade, visto que, dentro da nossa experiência com palestras, a gente sabe que adolescente não tem muita paciência para ficar ouvindo, mas assistir um filme, a gente percebe que há um proveito maior, até porque todas as histórias, tanto a história principal quanto as coadjuvantes, são baseadas em histórias reais. E quando estiver pronto esse filme, você volta para contar pra gente. Meninas, vamos começar então nesse tema que é tão polêmico. Sim. Também, né? Quais são os principais motivos que podem resultar na prática do aborto? Pastora Tereza. Dorcas, o que vai resultar, né, o que pode resultar na prática do aborto é exatamente isso que você falou, é a pressão social, a falta de apoio do parceiro, a falta de apoio da família, né, são as faltas de determinações, orientações sexuais, a imaturidade e também um dos principais motivos que a gente tem visto é a irresponsabilidade do casal, que acha que aquilo ali é apenas um prazer e que dali não vai resultar ou não pode resultar numa gravidez, numa possível gravidez. Isso sim, com certeza. E claro que nós sabemos também que a ausência de Deus, né, da presença de Deus na vida da pessoa, porque uma pessoa que tem a presença de Deus, ela considera o dom da vida, e o dom da vida, ela está presente a partir do momento em que há fecundação. Houve a fecundação, tornou-se ali um feto, é um bebê, é uma vida que vai se desenrolar, né? Então a gente tem que levar isso em conta também, a ausência de Deus na vida das pessoas. Essas mulheres se declaram ser de alguma religião? Sim, pesquisas apontam que 88% delas declaram ser de alguma religião e, inclusive, na grande maioria, cristãs, que é bem o que a pastora acabou de dizer, que é a banalização da graça. Infelizmente, nós vivemos numa época onde existe uma espécie de sorrisal da consciência. Eu cometo pecado,
peço perdão, tá tudo certo. Dentro de alguns minutinhos eu tô tranquila e posso fazer de novo. O que gera irresponsabilidade. Porque dentro do que ela disse ali, é uma verdade tão grande que 90% dos abortos provocados são decorrentes de relações iníquas. É fruto de adultério, fruto de fornicação. Então são gravidez que não pode ser descoberta. Porque que interesse um casal teria de abortar uma criança se ela foi gerada dentro de um casamento, de uma estabilidade, sim, na intenção de resolver um problema pessoal, causando outro maior. Com consequências gravíssimas, Sim, né? às vezes aparentemente, eu vou lá clandestinamente faço o aborto. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber, tá tudo oculto. Mas e o que ela gerou de maldição sobre a vida dela, né? Com certeza. No mundo espiritual, o que ela atraiu de maldição e as feridas que foram abertas, né, geradas na vida dessa mulher que pratica um aborto. Isso é muito sério. Ô, gente, olha para vocês terem uma ideia, olha um dado. No Brasil, são 850 mil mulheres que abortam clandestinamente todos os anos. E 70 mil delas morrem neste aborto, neste processo. É muito forte isso, né, gente? Realmente é um assunto muito polêmico, porque essa mentalidade de combater um problema como se a criança fosse um problema, mas as consequências desse combate a esse problema, elas são gravíssimas. E assim, muitas vezes nós temos atendido mulheres que já praticaram esse ato, a culpa, o sentimento de culpa que ela carrega durante toda a sua vida. E é como se fosse um pecado tão grave que é um pecado imperdoável. Assim, e a dificuldade mesmo das pessoas, as mulheres que já cometeram esse ato, a dificuldade delas se perdoarem. Porque às vezes elas se sentem perdoadas por Deus, mas elas mesmas não se perdoam. Em caso de estupro ou má formação, vocês apoiariam o aborto? Olha, Dorcas, meninas, né? Apesar da Constituição brasileira, a partir de abril de 2012, o Superior Tribunal Federal, ele decidiu que o aborto no Brasil é proibido desde 1940, na época da legislação. Então, ele foi proibido o aborto. Depois houve mudanças e 2 casos foram liberados, que seriam o caso a mãe, com risco de vida da mãe, e o segundo seria uma gestação que foi provocada por um estupro. E aí depois, agora em 2012, foi liberado então que os bebês que têm, no caso, feto de má formação, que seria bebês anencéfalos, que seria má formação de cérebro ou de córtex, eles não seriam considerados crime quem interrompesse a gravidez. Porque o bebê de má formação, o bebê anencéfalo, por que a Constituição decidiu que não seria considerado crime? Porque é um bebê, ele chama natimorto. Ele só tem vida enquanto está dentro do útero. Quando nasce, ele não tem condições para a vida. Então, é um bebê que vai morrer logo após o parto. Ele pode durar, no máximo, poucos dias e aí entra em óbito. Então, a Constituição, ela decidiu que não é considerado crime. Agora, dentro da palavra, dentro do conceito cristão, que culpa tem um bebê de ser gerado dentro de um estupro? Ele não tem culpa alguma. Então, essa mãe que teve esse bebê, ela precisa de ajuda, ela precisa de ser acompanhada para ela entender que é uma vida independente de quem colocou essa vida dentro dela, da forma como ela foi concebida, né? Eu sei que é uma situação muito difícil, não é fácil, realmente é uma situação extremamente complicada, mas eu creio que um cristão verdadeiro, ele jamais vai orientar uma pessoa à prática do aborto, em situação nenhuma. Eu acompanhei um caso em que o bebê era anencéfalo, a mãe aguardou até o nascimento do bebê, sabe? Ela chorava e ela falava, olha, eu não tenho o prazer de preparar um enxoval para o meu bebê. Eu sinto a vontade, mas eu sei que ele não vai ter vida, mas eu não vou tirá-lo.
Então a gente vê assim essa dualidade, né? Eu tô esperando, eu quero uns confrontos muito fortes, né? Eu quero ter a alegria de um bebê, eu passo a mão, eu sinto ele mexer, mas eu sei que ele não vai ter vida quando sair daqui. Então o nascimento dele para mim é a morte. Eu gostaria que ele continuasse aqui para sempre, mas eu não posso detê-lo aqui. Então ela guardou até a época do nascimento do bebê e ele morreu logo após o parto. Então eu creio que esse é o dom da vida. Se Deus consentiu que ele viesse até esse momento, que ele seja assim. Agora, os demais, no caso do caso de estupro, e até também a mãe que corre o risco de vida, tem muitas mães que são desafiadoras, né? Ela diz, eu e o bebê, e mantém firme, e muitas delas conseguem atravessar. Então eu vejo assim, é um grande desafio que cada uma de nós mulheres temos e podemos, temos o direito de decidir. Né? Não é por uma legislação que dita a norma que posso ou que não posso. Embora a legislação ela não considere como crime, a mulher que vai decidir se ela quer ter esse bebê. Ela quer ter esse bebê até aquele momento que vai nascer, sem o encéfalo, no caso, ela vai ter aquele bebê. Se ela é fruto de um estupro, aí não, nós defendemos a vida mesmo. E se corre o risco de vida, cabe a ela e à família, né, ter essa decisão, com certeza. Na verdade, são duas situações diferentes, né? Completamente diferentes. O estupro que a gente entende, igual a pastora Teresa falou, que nós devemos acolher essa mulher e ajudá-la, né, a ser liberta, sarada dessas feridas e, de consequência, cuidar dessa criança, porque a mãe também cria uma rejeição com o filho, né? Uhum. Ela tem raiva daquela criança e a criança, na verdade, é a que menos tem culpa de nada, né? Ela não tem culpa nenhuma, né, na situação. Então, é onde entra a importância de um projeto igual o seu, pastor, a importância de nós, como igreja, né, de tratar, de curar pessoas que vivem esse tipo de conflito, né, de problema. Nós temos aqui também em nossa igreja o projeto Amar o Ser, que é acolher, apoiar, incentivar a gravidez, ajudar as mulheres a aceitar essa gravidez. E a gente tem visto muitos casos, né? Eu e a pastora Teresa somos aí presidentes da Associação Beneficente Manancial e dentro desses projetos a gente tem visto casos maravilhosos, casos de adolescentes, né? Adolescentes. Nós já vimos casos de adolescentes 11 anos que foi estuprada pelo tio e ali nós, com o projeto Afeto, acolhemos aquela adolescente, aquela criança, apoiamos, incentivamos, preparamos, doamos um enxoval, acolhemos ela e a família. A família foi acolhida, o acompanhamento a essa criança, e nós vimos aí ela aceitando, assumindo, amando, mudou a concepção, o pensamento, e passou a amar aquela criança, e aquela criança veio ser uma criança que trouxe muita alegria na vida desta família. Bom, gente, eu sei que o assunto ele é um pouco pesado, mas nós vamos aí para um rápido comercial e você vai conhecer um pouquinho de uma igreja que é comprometida com a palavra de Deus, uma igreja que tem buscado conhecer os princípios de Deus para a vida, para nortear a vida de uma família. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral.
Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Ali adorarei. Aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não faz parte de um grupo familiar, para que você venha estar conosco em comunhão. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Reuniões, confraternizações com o intuito de cuidar, dar suporte ao seu casamento. A gente tem 8 meses de casado e tem sido uma bênção. Venham, vocês vão ter novas amizades e uma vida com Deus. Sábado, às 20 horas, muito louvor, unção, a reunião dos jovens. Domingo, às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nós somos luz desse mundo, nós fomos colocados nesse mundo exatamente para brilhar nesse mundo. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. Encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos: PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro; PCE, Pilares para o Casamento Estável; One, Cursos para Noivos; Educando Filhos à Maneira de Deus. Venha, venha, porque Deus tem bênção para você e para sua família. É isso mesmo. A Bíblia Sagrada diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você, empresário, faça parte da ação empresarial através de coffee break e reuniões. Venha ampliar os seus conhecimentos e aprender como ter empresa abençoada por Deus. A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social, através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente. Eu agradeço muito a esse projeto, porque eu aprendi muito, fiz novas amizades aqui também, né? A Igreja Catedral da Família realiza um maravilhoso trabalho de missões no Brasil e no continente africano, com mais de 200 igrejas em Moçambique e Malawi. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a Palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Catedral da Família no Ar, um projeto de Deus para abençoar gerações, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista, 3070-4040. Prepare-se para viver fortes emoções. Aprecie jogadas incríveis. Sinta o coração bater mais forte. Comemore intensamente cada vitória. Você é a estrela do nosso time. Que a paz prevaleça para que este grande espetáculo aconteça. Arroz Cristal, patrocinador oficial do Campeonato Goiano 2018. Bom, nós estamos de volta com o programa Sempre Elas. Você, mulher que está nos assistindo, eu queria convidar você aqui na Igreja Catedral da Família. Nós temos um trabalho voltado especificamente para você. Toda segunda-feira, às 14h30, Manancial Feminino. É um momento especial de Deus, para juntos conhecermos quem nós somos em Deus,
quais os princípios que regem a nossa vida. Estamos estudando um livro, Campo de Batalha na Mente. Aqui nós temos o momento da palestra, depois nós temos um momento de terapia de grupo, um momento muito especial. Vem estar conosco. E o tema do programa Sempre Elas, agora no segundo bloco, nós vamos continuar falando sobre aborto. Para você, pastora Ana Paula, para você, meninas, quais são as consequências físicas, emocionais e espirituais que essas mulheres sofrem ao cometer o aborto? Pergunta boa, né? Pergunta boa e pergunta difícil. Porque são muitos, né? Sim. Vamos começar a partir das consequências físicas. A literatura médica hoje, ela aponta muitas consequências que a mulher pode receber optando por esse procedimento. A pior delas, e a grande maioria do que acontece, é o óbito. Infelizmente, por quê? Hoje, a gente falou sobre o estupro no bloco anterior, mas o fato é que, independente da forma como aquela gravidez chegou e a menina não quer, a mulher não quer aquela gravidez, ela se sente constrangida em buscar ajuda em órgãos públicos. Então, ela opta por clínicas clandestinas, sem a menor salubridade, estrutura para receber um procedimento como esse. Então, isso não é sensacionalismo. Realmente, o número de óbitos é muito grande, é assustador. Então, essa é a principal consequência física que tem. E a gente tem uma série de consequências, como laceração do útero, retirada do útero, do endométrio, obstrução das trompas, bexiga, intestino. Ela pode, futuramente, se ela chegar a engravidar de novo, porque pode ocasionar esterilidade, ela pode ter bebês prematuros no futuro. Então, as consequências físicas elas são muito cruéis. Olha, eu acho que a consequência espiritual, como nós já falamos aqui, é algo que você vai... Se você não buscar ajuda, traz até o suicídio e atos gravíssimos, né? Porque a pessoa, eu acho que o diabo todos os dias, ele tem o poder de te acusar. Uma pessoa que pratica o aborto, por mais que ela pense que ela foi lá na clínica e solucionou o problema dela, ao acordar todos os dias, aquela cena, aquele fato vai vir à tona, o diabo vai acusar, e ela vai carregar um peso sobre as costas, né? Um fardo, né? Que ela carrega. Enquanto ela não buscar ajuda, e essa ajuda vai vir através da palavra, né? No conhecimento da palavra, vai vir através das nossas segundas-feiras, no trabalho que nós temos com as mulheres, aí sim essa mulher vai ser plena e ela vai poder talvez até ter a oportunidade, porque o nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade, da segunda chance, de gerar novamente filhos, né? Ter um ventre. Dorcas, e uma pergunta que sempre me fazem é: há perdão? Mas antes de responder isso, eu quero até lembrar da pergunta que foi feita das consequências emocionais. A doutora Priscila Coleman, ela fez uma pesquisa onde ela quis entender um pouco sobre como esse momento de enfrentar uma gravidez indesejada. Então, ela pesquisou mulheres para descobrir isso, sobre a gravidez indesejada. E dentro dessa pesquisa, até assim despropositada, não tão tendenciada ao aborto, ela descobriu que o número de mulheres que precisaram de uma terapia, de um apoio psicológico, nas que optaram pelo aborto, foi 5 vezes maior do que naquelas que optaram por levar a gravidez adiante. Então, a gente vê que os traumas são muito maiores. Agora, voltando à questão da pergunta, há perdão? Eu quero dizer para você, o único pecado que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você já fez isso e teve um arrependimento sincero, a palavra do Senhor diz assim que Ele é fiel para perdoar pecados. O sangue de Jesus tem poder para cobrir toda culpa. Se você arrepender agora, confessar e deixar, você vai alcançar misericórdia. Olha, isso é fundamental. O amor de Deus, Ele te alcança, Ele te perdoa. Jesus, quando Ele estava na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todos os nossos pecados e levou sobre si o seu pecado também. Então, nesse momento aí, sabe,
Peça perdão para Deus. Você realmente cometeu um ato muito grave, mas não tem nada que o amor de Cristo, que o sangue de Cristo derramado naquela cruz, ele te alcança, te lava, te limpa e te purifica. Receba agora, nesse momento, essa graça de Deus que te alcança, esse amor, esse perdão de Deus sobre a sua vida. E você, mulher, que está pensando em eliminar esse mal, em tirar essa vida, eu quero aconselhar você, não faça tal ato. Creia em Deus, Deus é soberano, Deus é maravilhoso para ajudar você. Eu não sei em que circunstâncias esse filho foi concebido, mas eu quero dizer para você, antes dele ser fruto seu ou da pessoa que está do seu lado, ele é fruto de Deus, é herança de Deus. Então não faça tal ato, busque de Deus ajuda, orientação, e Deus vai te ajudar a ter como manter, criar, educar esse filho, e ele vai ser uma bênção na sua vida. Olha, nós infelizmente vamos encerrar este programa, mas nós desejamos que as bênçãos de Deus alcancem a sua vida e alcancem a sua geração.